dia que passava, eu era provado em alguma dessas áreas. E eu até falei em algumas células, compartilhei com alguns irmãos. Eu falei, acho que nunca na vida Deus me tratou tanto, né? Porque é fácil vir, passar um princípio bíblico. Eu falo, é importante dar o dízimo, é importante nós separarmos nossas finanças. E aí eu não faço isso, é muito fácil. Né? Mas nós aplicarmos e vivenciarmos a palavra de Deus é realmente um desafio. E vieram situações nessa semana, né, que eu tive que experimentar a provisão de Deus em todas as áreas. E eu creio que vocês também, né? Talvez vocês não ficaram assim, agora eu estou passando por uma necessidade emocional e o Senhor está vindo com provisão. Não, talvez você foi vivenciando e Deus foi atuando na sua vida, mas com certeza o movimento aí aconteceu, amém? E eu oro para que a cada domingo a gente esteja aqui sensível para aquilo que o Espírito Santo quer falar. Nós estamos naquela série, né, conhecendo Jesus, o Filho de Deus, e na verdade é só o nome, esse emblema aí que foi criado, que parece repetitivo, mas na verdade a mensagem, todo domingo está sendo uma mensagem nova, centralizando Cristo, trazendo o Senhor para ser o centro da nossa vida de adoração. E hoje nós vamos falar sobre um trecho bíblico de João 7. Eu não sei se você está familiarizado com esse trecho, mas tem algumas coisas aqui que me deixam um pouco impressionado, né? E eu vou compartilhar com os irmãos. Mas antes disso, eu queria falar com vocês uma frase que me impactou essa semana. Se eu não me engano, foi o pastor Chega que compartilhou comigo, de algum lugar que ele leu, ou alguém que compartilhou com ele. E isso fala muito sobre o nosso culto dominical, e sobre a nossa vida de adoração ao longo da semana, né? E é pesado, vocês estão preparados, irmãos? Sim? Não? Sim? Talvez? Vocês estão aqui? A frase é o seguinte, ele fala assim, cristãos adoram o Deus vivo como se fosse um Deus morto. E os incrédulos adoram um Deus que não é verdadeiro como se ele fosse vivo. Pesado, né? E eu fiquei pensando, nossa, nós temos um Deus vivo, a nossa fé é verdadeira, a nossa fé é pura, ela foi conquistada por Cristo na cruz. Ele mesmo, foi o único, vamos dizer assim, né? Se existe outro Deus, somente ele decidiu vir até nós. Todas as outras religiões buscam alcançar um Deus, alcançar uma natureza cósmica e tudo mais. Mas o nosso Deus veio, se humilhou, veio em forma de homem e veio nos alcançar, veio nos tocar, veio curar e veio nos aproximar de Deus. E aí muitas vezes a gente vem na presença dele como se ele fosse um Deus morto, como se ele não existisse, como se ele não falasse, como se ele não se importasse com a nossa vida. Enquanto que os incrédulos, eles saem aí, né? E tantas maneiras, tantas manifestações de expressar a fé, acabam cultuando a um Deus que não é verdadeiro, como se ele fosse vivo. Você conversar com um budista, não, porque Buda e tal, o cara está mal empolgado lá, fazendo os mantras deles, né, o cara fala aquilo com uma convicção, e aí o cristão, às vezes, nem tem coragem de compartilhar um pouquinho da sua fé. Então é uma frase de impacto, irmãos, para a gente ver que, quanto mais a gente conhecer de Jesus, mais nós vamos entrar na presença dele com alegria, mais nós vamos ter uma atitude de adoração que realmente mostra que o nosso Deus é vivo. Teve uma pessoa que estava conversando comigo essa semana e também falou sobre Jesus ter ressuscitado. E a gente uma vez já pregou sobre isso, Cristo ressurreto na nossa vida e tal. É todo o sentido da nossa fé, Jesus ter ressuscitado. E ele traz um sentido para a nossa vida pelo fato dele ter ressuscitado. Porque se não tem ressurreição, nós somos os mais infelizes de todos os homens, como fala, né, Paulo. Então, essa frase aqui me impactou bastante, eu estou compartilhando porque João 7, ele vai trazer uma história do povo judaico. É um momento muito importante na vida do judeu, que é uma festa, chamada Festa dos Tabernáculos. E essa festa tem outros nomes, que nós vamos ver mais adiante. Mas nessa festa, a gente vê que o culto deles era um culto a um Deus que parecia que estava longe. A um Deus que talvez nem se importasse com eles. Eles faziam as festas, durava 7 dias. Já pensou uma festinha de 7 dias? Aquela festinha surpresa lá já saía explodindo, imagina se fosse durar 7 dias, né? Ia sair de lá com 8 quilos a mais. Então, irmãos, essa mensagem de hoje é para a gente ter um senso da dependência, da presença de Deus na nossa vida, na nossa família, na igreja, em todo lugar. Né? Porque Ele realmente está presente e Ele é o único que pode saciar a nossa sede. Esse é o tema de hoje, né? Jesus, o único que pode saciar a nossa sede. Hoje em dia nós temos vários isotônicos, refrigerantes, sucos e tal.
Mas o básico da vida humana estava na água, né? Você estava com sede, você ia beber água. E aqui, o tema que a gente vai abordar é exatamente isso. Só existe um lugar para a gente saciar a nossa sede, é em Cristo, né? E vamos falar um pouquinho sobre o trecho de João 7. O primeiro ponto eu coloquei, celebrando a festa dos tabernáculos com o tabernáculo vazio. Tabernáculo é a habitação de Deus. Tabernáculo é um lugar onde Deus escolheu habitar. E é como se fosse hoje, a gente fala, a igreja, nós somos a igreja. E o Espírito Santo está na igreja. Ou seja, o Espírito Santo está em nós. Cristo vem habitar entre a igreja. Ou seja, que Cristo está habitando em nós. Então, mais ou menos, o tabernáculo corresponde à igreja. É o local onde Deus está. E aí, então, como é que você vai celebrar uma festa dos tabernáculos com esse tabernáculo vazio? Né? Então, vamos ler o primeiro trecho, de 1 a 10. Eu vou separar esse primeiro ponto em duas partes para ficar mais fácil, para não ficar um texto muito grande. Mas a primeira parte a gente vai ler João 7, de 1 a 10. Depois disso, Jesus percorreu a Galiléia e, mantendo-se deliberadamente longe da Judéia, porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Mas ao se aproximar a festa judaica das cabanas, que é a mesma coisa que os tabernáculos, os irmãos de Jesus lhe disseram: você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo, pois nem os seus irmãos criam nele. Então Jesus lhe disse: para mim ainda não chegou o tempo certo. Para vocês qualquer tempo é certo. O mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia, porque dou testemunho de que o que ele faz é mal. Vocês vão à festa, eu ainda não subirei a esta festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. E tendo dito isto, permaneceu na Galiléia. Contudo, depois que os seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu, não abertamente, mas em segredo. Eu não sei o que passava na cabeça dos irmãos de Jesus. Podem ser várias coisas. Mas se você for lembrar, no finalzinho de João 6, não sei se vocês leram em casa, eu falei que eram 70 versículos, né, não ia dar para ler todos aqui, mas no finalzinho Jesus faz um discurso bem pesado, e muitos discípulos abandonam Jesus, não é verdade? Então eu vejo que talvez aqui os irmãos estavam incomodados, foi Jesus, você está tendo um monte de seguidor, tem um monte de gente indo atrás de você, um monte de gente sendo curada, um monte de gente recebendo o seu ensino, e de repente você vira e fala assim, se vocês não fizerem mais do que vocês estão fazendo, se vocês realmente não comerem da minha carne e beberem do meu sangue, não tem como vocês continuarem. Isso está sendo hipocrisia, isso está sendo falsidade. Caminhe de uma forma verdadeira comigo. E aí muitos discípulos se desanimaram e saíram fora. E aí os irmãos olharam, nossa Jesus, está perdendo popularidade, né? Mas espera aí, tem uma oportunidade boa, Jesus. Está chegando a festa das cabanas. A festa das cabanas é tipo a festa junina lá no sertão, né? A cidade inteira se move para ir numa festa dessa. Aqui em São Paulo não é muito comum. Lá, se a gente fosse, eu já compartilhei um pouquinho, se a gente fosse participar da festa junina, a gente ia ter que ir lá na igreja e na frente lá e pedir perdão, porque nós estávamos na festa de São João, né? E não é do Deus dos crentes e tal, e pedir perdão para a igreja. Porque participar da festa de São João no sertão é um pecado mortal. Né? E hoje em dia aqui em São Paulo a gente mesmo promove festa junina. Mas enfim, é um contexto deles lá. E para a fé cristã lá é meio complicado você participar dessas festas. Fé cristã não, a fé evangélica. Enfim, mas aqui era uma festa muito grande, era uma festa que tinha uma expressão muito grande. Os judeus todos, de todos os lugares, iam para Jerusalém. Eles se moviam para aquele lugar, né, para que todos pudessem obedecer e cumprir e realizar essa festa, né? Só que aí você vê que Jesus, ele dá duas respostas para os seus irmãos. A primeira, ele fala assim, que para ele o tempo ainda não era chegado. E ele fala uma coisa que me deu um estalo, assim, né? Ele fala, para vocês qualquer tempo é certo. Por que para eles qualquer tempo é certo? O ser humano, ele tem uma ansiedade no coração. Os irmãos dele estavam assim, a própria Bíblia fala que eles não criam em Jesus. Mas, cara, até João 7 já aconteceu muita coisa. Ele já curou um monte de nego, ele já fez a multiplicação dos pães, ele foi para lá e para cá, pregou o evangelho, confrontou os religiosos, mas os irmãos, os próprios familiares não criam. E aí ele fala, para vocês qualquer tempo é certo. O que isso quer dizer? Eu acho que isso tem a ver com a nossa postura diante do plano de Deus. Jesus estava ali só esperando. Não, ainda não é chegada a minha hora. Desde Maria, quando falou, Jesus, acabou o vinho, faz algo aí, né? Não, mulher, não é chegada a minha hora.
Jesus estava aguardando o Pai falar qual era a hora dele. Jesus sabia conduzir a vida dele e estar alinhado com Deus a ponto de saber quando seria o momento. Tanto é que quando ele foi para ser crucificado, ele falou, agora chegou a hora, né, e o Filho do Homem vai ser entregue na mão do povo lá para passar pela crucificação. Então ele fala, a primeira coisa que ele fala para os irmãos, ele fala assim, para vocês qualquer hora é hora. Qualquer hora é hora de você sair e fazer um sucesso, qualquer hora é hora de você resolver o teu problema, qualquer hora é hora de você ferir essa dor. Mas Deus tem um tempo certo para as coisas. Eles estavam indo celebrar uma festa super importante, nós vamos falar bastante dela nesse primeiro ponto, porque é um fundamento para o mundo judaico, mas tem tudo a ver com a fé cristã. Mas o que eu quero trazer nesse primeiro ponto é isso, a gente tem que saber esperar em Deus. Eu não vou lembrar o autor, mas falava algo a respeito de algo que Deus está fazendo na vida dele. Por exemplo, Deus trouxe uma ferida na sua vida, Deus trouxe, sei lá, uma doença, uma enfermidade. As pessoas buscam a Deus para que Deus cure elas dessa enfermidade. Senhor, me cura, o Senhor é um Deus grande, o Senhor é um Deus poderoso, é o médico dos médicos, a gente faz todo o apelo bíblico que a gente sabe para Deus nos curar. E muitas vezes a gente fala, não, mas minha fé não está me ajudando, eu preciso buscar mais. E se o propósito de Deus é aquela enfermidade? Eu me lembro da mãe da Anne, né, quando ela teve, qual é o nome do negócio? Linfoma. Eu lembro que a gente orou muito, e assim, em tudo, se a gente fosse ver a história do finalzinho, né, depois que a gente passou tudo, no começo, lógico que não é fácil, né, receber a notícia, todo mundo fica muito sensibilizado, fica desesperado, começa realmente a recorrer a Deus, porque não tem outro que a gente possa recorrer, né. Não dá para você ficar batendo no médico, vai lá, acelera esse negócio. Só Deus poderia. Mas se você pega o final da história, o que aquela vida fez naquele hospital, o que aquela vida conseguiu levar do evangelho para as pessoas que estavam ao redor dela no tempo que ela teve lá. Então assim, a gente não entende. A hora é agora, Senhor, cura minha mãe, Senhor, cura a tia, Senhor, por favor, né? Mas todo o processo foi para a glória de Deus. Todo aquele processo que ela passou alcançou muitas vidas que se ela tivesse sido curada naquele exato momento, ela não teria contato. Então, estou trazendo exemplo, né? Sempre de autorização, me desculpe. Mas para mostrar que os irmãos de Jesus, eles são como nós. A gente, Deus, agora, tem que ser hoje, porque o Senhor é um Deus poderoso. Porque eu tenho fé no Senhor. Porque eu dou meu dízimo. Alguns fazem esse apelo. Mas o tempo de Deus é o tempo de Deus. E nós precisamos aprender no processo. É muito difícil isso. Nós estamos indo para o último semestre do Cancion e tiveram momentos muito bons, mas eu creio que cada um no seu coração, lá no fundo, assim, talvez já tenha pensado, hoje eu não quero ir, hoje é sábado, tem que acordar mó cedo, né? E ver tal aula, ver tal professor, encontrar tal pessoa. Com certeza, algum sentimento já brotou em algum momento, eu estou falando mentira? E alguns até talvez tenham pensado em desistir. E nós nos deparamos com alguns irmãos que realmente desistiram. E aí, o processo sempre vai estar diante de nós. Nós estamos topando passar pelo processo de Deus? Ou nós queremos viver o nosso tempo? Nós queremos falar, Senhor, é agora, é hoje. E Jesus fala, não, para vocês qualquer tempo é certo, mas para mim ainda não chegou esse tempo. Irmãos, eu estou falando isso, é algo que daria uma pregação, eu vou já partir para o próximo ponto, senão a gente vai ficar nisso, mas pensa assim, alguém vira para você e fala, você tem tanto potencial, por que você está aí? Por que você não vem para cá? Você trabalha tão bem, vem trabalhar comigo, eu te pago o dobro. As pessoas, elas vão aliciando, né, vamos dizer assim, não sei se é a palavra correta, para te botar num patamar mais elevado, para te colocar num lugar onde as pessoas te vejam. Não era isso que os irmãos queriam? Jesus, se você quer ser famoso aí, se você quer mostrar que você tem um ministério, você tem que ir nessa festa, porque lá está bombando, lá você vai conseguir um monte de discípulo. Lá você vai ter contato, você vai poder trocar cartão com todo mundo. E lá você vai poder se mostrar, ele falou, mostre-se ao mundo. Os irmãos de Jesus não sabiam qual era o propósito, os irmãos de Jesus não sabiam qual era o tempo, e eles queriam fazer de acordo com a vontade deles. Jesus, esse é o momento, abraça agora. Depois que passar essa festa do tabernáculo, você vai perder a oportunidade. Eu não sei, mas acho que o mundo faz isso com a gente. É agora? Nossa, mas você não vai terminar isso? Você não vai fazer aquilo? Você não vai cursar outro negócio? E começa a botar essa pressão. E a gente tem que parar e falar, Senhor, qual é a direção que o Senhor está me dando? Às vezes o Senhor vai mandar eu largar tudo.
não abraçar mais coisa. Às vezes o Senhor vai mandar eu ter vergonha na cara e terminar aquilo que eu comecei. Às vezes o Senhor vai me chacoalhar e vai me mostrar que eu estou no caminho errado. Então é muito importante a gente saber qual é o tempo de Deus. E Jesus aqui deixa isso muito claro. E outra coisa, o segundo ponto, né, que eu falei sobre os irmãos. A primeira resposta que ele deu foi sobre o tempo. E o segundo, ele fala assim, ó, o mundo não vai odiar vocês. Mas o mundo me odeia, porque eu venho e falo que a obra deles é má. Jesus estava declarando que o evangelho não tinha nada a ver com o mundo. Esse mundo aqui, irmãos, não é o mundo que Deus amou de tal maneira. Mas aqui é o mundo, exatamente, vamos dizer assim, no nível humano, carnal, que não quer saber de Deus. Eles estavam falando, Jesus, vá para a festa, porque lá você vai ter mais seguidores. Lá você vai começar a ser aplaudido. Lá você vai começar a mostrar quem você é. Então Jesus falou, esse mundo não tem nada a ver comigo. Não é para isso que eu vim. E não é o meu tempo. Festa das cabanas. Tem um termo hebraico chamado Sukkot, né? Não sei se é assim que pronuncia, meu hebraico está um pouquinho enferrujado, peço desculpa. Mas quando você lê a palavra Sukkot, ele é o plural de Sukkah, que é cabanas. E também ela é chamada de festa dos tabernáculos ou festa da colheita. Essa festa ela foi dada para celebrar o momento em que Deus cuidou com toda a provisão, todo o cuidado do povo de Israel ao longo do deserto. Foi dada a Páscoa, lembra, no Egito, na saída do Egito, para marcar assim, ó, vocês foram salvos, vocês foram libertos do Egito. Só que eles passaram 40 anos num deserto. Olha aqui o tempo de Deus. Você vai sair do Egito. Nossa, glória a Deus, vamos deixar de ser escravos. Saíram do Egito, comemora a Páscoa, e aí vem mais 40 anos. Esses 40 anos, Deus cuidou de todas as coisas para esse povo. Mesmo ele sendo rebelde, mesmo sendo tudo aquilo que a gente conhece. E essa peregrinação de Israel pelo deserto, quando saiu do Egito, fala que Deus trouxe toda a provisão. Então essa festa, ela é chamada festa da colheita exatamente por isso, porque ela é uma festa onde eles dizem assim, Deus vai trazer a provisão. Tudo aquilo que nós estamos vivenciando nesses 40 anos, a gente viu, a mão de Deus está conosco. Deus não vai faltar. E aquela festa era marcada para marcar, era tida para ter como marco essa provisão de Deus. E se você lembrar bem, o que o povo faz 40 anos no deserto? É um povo super forte, né? Tem um exército animal, assim, várias armaduras. Não, é um povo frágil. É um povo que está exposto. É um povo que... Eles eram nômades. Eles não tinham lugar físico. Não tinham um lugar para fazer uma habitação que não fosse temporária. Eles estavam indo pelo deserto, andando para lá e para cá. 40 anos. Eu tenho 33 anos. Eles ficaram muito mais do que... Eu nasci e eles ainda estavam lá dando volta e continuaram dando volta 40 anos. Mas aqui Deus fala, eu estava trazendo a provisão para esse povo frágil. As cabanas são frágeis. As cabanas são temporárias. Mas é para marcar que Deus estava no meio do povo. Irmãos, essa ideia da cabana é muito legal. Eu acho que até hoje alguns judeus guardam as festas das cabanas. E eu vou trazer um exemplo aqui que eu anotei. Além de simbolizar, né, a fragilidade do povo judeu, essa festa, eles agradeciam a Deus por trazer o suprimento para os israelitas, né, no deserto, e também por não deixar faltar água. Eles estavam no deserto, de onde eles iam tirar água? Não era só a provisão ou proteção, mas também a água, muito importante o elemento para eles lá nessa peregrinação. E eu queria ler com vocês uma profecia lá em Zacarias 14. Você não esperava que eu fosse abrir em Zacarias, né? Talvez você nem... Quem é Zacarias? Dos Trapalhões lá? Vamos lá então. Zacarias 14. Eu ia fazer a voz dele aqui, mas tem uma geração que não conhece e ia ficar meio ridículo, então é melhor não fazer isso. O profeta Zacarias, ele fez uma profecia sobre essa festa. E é um profeta que veio exatamente para falar para o povo, para lembrar o povo de quem era Deus. E ele fala assim, então os sobreviventes de todas as nações, Zacarias 14, 16 a 19. Zacarias 14, 16 a 19. Zacarias fala o seguinte na profecia, então os sobreviventes de todas as nações que atacaram Jerusalém subirão ano após ano para adorar o rei, o Senhor dos exércitos, para celebrar a festa das cabanas. Se algum dentre os povos da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei,
o Senhor dos Exércitos, não virá para ele chuva. E se os egípcios não subirem para participar, o Senhor mandará sobre eles praga, com a qual afligirá as nações que se recusarem a ir à festa da cabana, às festas da cabana. Sim, essa será a punição do Egito e de todas as nações que não forem celebrar a festa das cabanas. Você está assim, o que tem a ver esse negócio comigo? Ele está falando que todas as nações deveriam ir ano após ano adorar o rei. Qual rei? Rei Davi? Jeroboão? Não. Ele fala, o Senhor dos Exércitos. É uma promessa de salvação. Porque antes o povo judeu tinha que fazer essa celebração para mostrar, ó, Deus nos guardou no deserto, na peregrinação. Mas vem o profeta, quando eles estão no meio de um exílio, e fala, ó, gente, não é só vocês que vão fazer essa festa, todos os povos. E aqueles que não fizerem essa festa, Deus não vai mandar chuva. E se o Egito e as nações não subirem, eles vão receber a praga. Isso aqui tem a ver totalmente com a salvação, com a provisão de Deus. É um convite para que todos, mesmo os não-judeus, fossem à presença de Deus adorar o rei. Lembra que o Antigo Testamento sempre traz alguns marcos que representam Cristo? Aqui, obviamente, é muito claro a presença de Jesus nessa profecia. Por quê? Porque é uma promessa de todos os povos estarem indo adorar um rei. E é uma promessa de que todos vão receber chuva, vão receber bênção. Não sei se faz muito sentido para vocês. Eu vou pegar um outro trecho em Neemias 8, e a gente vai ler nesse trecho, eu vou ler só um trechinho aqui, você não precisa abrir, mas se você quiser marcar para estudar depois, Neemias 8, do 13 ao 18. A gente vai ler que todos os sacerdotes, os chefes das famílias, os levitas, eles se reuniram com Esdras para estudar a lei. E aí, quando eles estavam estudando a lei, eles descobriram que o Senhor tinha ordenado para os israelitas que eles deveriam morar em tendas durante a festa do 7º mês. É exatamente essa festa que a gente está falando. Então ele fala que as tendas eram feitas de ramos de oliveira e outras árvores. E aí todo o povo obedeceu. Quando Esdras estava lendo, estudando a lei, ele falou, gente, Deus mandou a gente fazer isso, e nós não estamos fazendo. Aí fala que todos, aqueles que voltaram do exílio, construíram as tendas e moraram nelas. Todo o povo se voltou para a palavra de Deus e falou, peraí, se Deus está mandando, eu vou fazer. E eles fizeram todas aquelas cabanas e praticaram e fizeram essa festa. E aí Neemias registra que isso não tinha sido feito desde a época de Josué. Olha quanto tempo o povo deixou de cumprir a palavra de Deus. Josué já era lá dos antigos. Eles já estavam passando por outros exílios. E eles ainda não tinham entendido o que o Senhor queria, que eles celebrassem essa festa. E aí o trecho que está registrado em Neemias fala o seguinte, e a alegria deles foi muito grande, dia após dia, desde o primeiro até o último dia da festa. Esdras leu o livro da lei de Deus. E eles celebraram a festa durante 7 dias. E no 8º dia, conforme o ritual, houve uma reunião solene. Isso aqui aconteceu no tempo de Neemias. Eles estavam, se não me engano, Neemias estava na corte de um rei persa. Já tinha passado vários reinos. E eles não celebravam as festas da cabana. Esse dia que eles começaram a celebrar as festas da cabana, lembrando, o Senhor trouxe provisão, o Senhor está no meio do povo, o Senhor nos guardou, o Senhor manda chuva, o Senhor manda toda a provisão necessária. A partir desse dia os judeus começaram a guardar, tanto é que a festa que Jesus está sendo convocado para ir é essa festa. Foi nesse momento que eles começaram a retomar a participação nessa festa. E aí eu fui ler uma descrição judaica, hoje em dia, sobre a festa, né? Eu vou ler rapidinho. Uma parte da festa era consagrada ao louvor e ações de graça. Louvor e ações de graça. Não é uma festa que você vai lá, fica com a mão no bolso assim, aí, tá bem, cara? Como é que você tá? Ah, tá legal. Não, é a festa de alegria. O povo, todo mundo ia para Jerusalém. Todo mundo chegava lá radiante, falando, o Senhor traz provisão, o Senhor é bom. Sabe, cada um que vai chegando mais feliz que o outro, e isso vai trazendo esses atos de ação de graça. As pessoas vão cheias de gratidão, porque afinal de contas, se Deus não mandasse a provisão, todo mundo teria morrido no deserto. Isso aqui marca que Deus nos traz provisão. Deus, ele não deixa a gente passar necessidade. Sabe, e às vezes a gente está tranquilo, porque a gente vai acordar amanhã, nossa mãe fez o almoço. Se antes de dormir sua mãe fez sua janta. É muito tranquilo. Mas não é só para a gente que tem recurso, né, uma classe média alta aí. Não, é para todos. O Senhor, ele cuida daqueles que o temem. E aí eles falam que ouviu um toque de trombetas que convocava todo o povo, e eles se colocavam nas ruas para assistir à marcha dos sacerdotes,
que eles iam até o tanque de Siloé, enchiam uma vasilha de água, e depois eles iam até o templo e derramavam essa água no altar. Veja, a provisão que Deus traz principal é a chuva. No deserto não tem água, Deus traz a chuva no tempo certo. Aqui eles celebrando, eles chegam em um momento em que tem um toque de trombeta, todo o povo se move, o sacerdote vai lá, pega num tanque a água, leva até o altar e derrama. Tudo isso é um simbolismo, irmãos. Tudo isso aqui tem a ver com a obra de Cristo. E aí os levitas estão tocando diversos instrumentos durante a recitação do Salmo 113 a 118. Isso aqui é um conjunto de salmos que eles usam para essa festa. Os levitas aí, né, como gostam de ser chamados, poderiam fazer uma música sobre isso, né, uma música bem alegre, de júbilo. E aí eles falam que tem uma atenção especial para uma passagem do Salmo 118, do 25 ao 26, que fala: ó Senhor, salva, te pedimos. Ó Senhor, nós te pedimos, envia-nos a prosperidade, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Quem vem em nome do Senhor? Não sou eu, não é o Niel, não é o Caleb. É Jesus. Ele vem em nome do Senhor para nos salvar. Ele vem com toda a provisão necessária. Ele é aquele que traz a chuva no tempo certo. E aqui eles estavam numa festa, ano após ano, simbolizando que viria esse que é bendito em nome do Senhor. E essa palavra tabernáculo significa cabana ou um abrigo temporário. E em João 1,14, a gente vê a palavra de Jesus que fala o seguinte: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Em outras palavras, aquele que é a palavra tornou-se carne e tabernaculou entre nós. Por isso que é festa dos tabernáculos. Por isso que nós estamos tratando aqui nesse trecho sobre celebrar uma festa do tabernáculo com o tabernáculo vazio. Porque parece que isso aqui é um blá blá blá, mas nós estamos falando, o centro da festa do tabernáculo é Jesus. É o próprio Deus no meio do povo. Não é a provisão que ele traz, não é a água que ele traz, não é o sustento que ele dá, mas é a própria figura de Deus no meio do povo. É a promessa de que Deus estaria com o povo. E eles estavam celebrando, e nesse momento os irmãos de Jesus usaram essa festa para falar: vai lá, Jesus, e ganha a galera, vira popular. Mas não é esse o propósito de Deus. E a gente vai ver o que Jesus fez nessa festa. Mas antes, nós vamos ler um trecho para terminar esse ponto. João 7, continuando, do 11 ao 18. A gente leu de 1 a 10, agora do 11 ao 18. Na festa, os judeus o estavam esperando e perguntavam: onde está aquele homem? Entre a multidão havia muitos boatos a respeito dele. Alguns diziam: é um bom homem. E outros respondiam: não, ele está enganando o povo. Mas ninguém falava dele em público por medo dos judeus. E quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. E os judeus ficaram admirados e perguntaram: como foi que esse homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? E Jesus respondeu: o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. E se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é verdadeiro. Não há nada de falso a seu respeito. Então a gente vê que Jesus, ele começou a confrontar os judeus. Falou: está no meio da festa, esse povo aqui está só bebendo e comendo e não está entendendo nada do que está acontecendo. E ele começou a confrontar os judeus e chegaram até a dizer que Jesus estava endemoniado. Mas Jesus é um cara que tem uma boa autoestima, né? Ele sabe quem ele está firme nele mesmo, e ele ia rebatendo todas aquelas ideias erradas. E eu não sei se vocês perceberam, mas no meio da festa, as pessoas queriam ver Jesus. Cadê aquele homem que estava curando as pessoas? Onde ele está? Esse cara está enganando o povo. O outro fala: não, ele é bom. Ninguém sabia exatamente quem ele era, a não ser os discípulos que estavam perto dele. E aí teve um momento em que ele confrontou os judeus e brigou, falando assim: o Moisés deu a circuncisão para vocês, só que vocês circuncidam o seu filho no sábado. Mas vocês brigaram comigo e quiseram me crucificar porque eu fui lá e curei um homem no sábado. Ou seja, eles cumprem a lei de Moisés no sábado para não quebrar a lei. Mas Jesus vem fazer o bem, vem trazer a luz, vem fazer a salvação, e eles reclamam porque ele está fazendo essa obra no sábado. Então esse confronto aqui fez o povo começar a levantar um burburinho, né? Falou: não é esse cara aí que os caras queriam matar? Por que ninguém pega ele? Por que será que ninguém coloca as mãos em Cristo? Aí eles até perguntavam: será que as autoridades chegaram à conclusão que ele é realmente Cristo? Olha o rebuliço que está acontecendo nessa festa. Uma festa que era para ser de alegria, de gratidão,
Só o fato de Jesus estar lá, aquele que deveria ser celebrado, já está gerando todo esse conflito. E várias vezes, se você for ler o trecho de João 7, você vai ver que tentaram prender Jesus, mas fala que ainda não era o tempo dele. A hora dele ainda não havia chegado, por isso ele não conseguiam prender ele. Então eu vou levantar alguns problemas que a gente viu nesse primeiro trecho. Primeiro, os irmãos de Jesus não criam nele. Eles queriam que ele fosse para a festa, mas eles não criam em Jesus. Jesus morava com esses caras. Eles viram os milagres. Eles viam os discípulos indo até Jesus falando, pelo amor de Deus, me ensina algo. E eles estavam com o coração duro, porque eles não conheciam, não criam Jesus como Messias. Né? Eles não conheciam como Messias. Outra, os judeus queriam prender e matar Jesus. E a multidão não estava certa quanto à identidade. Eles não sabiam quem era Jesus. Jesus está cercado por esse tipo de gente. Os irmãos que não acreditam nele, os judeus que querem matar ou prender, e a multidão que sabe que está acontecendo alguma coisa, mas não sabe o que e quem está fazendo. Eu me pergunto, não estou contando história aqui, eu quero que vocês se identifiquem. Vocês pensem, será que eu estou em algum desses grupos? Será que a minha fé mostra que eu sou que nem os irmãos de Jesus? Eu estou do lado de Jesus. Eu venho em todos os cultos, eu estou indo em todas as reuniões possíveis, eu vou buscar ele em vários congressos. Mas eu não creio em Jesus. Ou talvez a multidão, Jesus é bom, aí você está feliz aqui com o meio dos irmãos. Aí você vai para o mundão, nossa, cara, eu não vou falar de Jesus porque aqui está bom, eu vou ficar aqui com essa galera. Não sei. Ou você talvez seja como os judeus. Espero que não, né, irmãos? Aí a gente tem que mandar fogo do céu, mas tudo bem. Um outro trecho interessante que ele tratou aqui, irmãos, ele fala assim, se alguém decidir fazer a vontade de Deus. No meio da festa ele levanta e fala, vocês estão aí falando do meu ensino, mas o meu ensino vem daquele que me enviou. Tudo que eu sei, tudo que eu estou falando vem de Deus. E se alguém decide fazer a vontade de Deus, sabe qual é o significado de querer fazer a vontade de Deus? Decidir, tomar uma decisão de fazer a vontade de Deus, é buscar a glória de Deus. Mas por que nós não fazemos isso? Porque nós estamos buscando a glória de homens. Quando a gente para e quer falar, Senhor, qual é a sua vontade? Eu acho que se Deus falasse assim abertamente, minha vontade é essa, talvez você, peraí, Jesus, eu acho que você quer falar com outro cara, não é comigo não. Porque quando Deus mostra a vontade dele, a gente vai ter que abrir mão de muita coisa. Essa palavra é forte também, irmãos. Ele falou assim, fazer a vontade de Deus é buscar a glória de Deus. E fazer a nossa vontade não é buscar a glória de Deus, é buscar a glória dos homens. E ninguém ali queria buscar a vontade de Deus, mas a sua própria vontade. Jesus falou isso. E ele até fala, aquele que busca a glória de quem o enviou, né, quem enviou Jesus, este é verdadeiro e não há nada de falso a seu respeito. Aqui, irmãos, é questão da gente entender que nós estamos celebrando uma festa do tabernáculo com o coração cheio de Deus. Todos esses que eu citei, os irmãos de Jesus, os judeus e as multidões, eles estavam numa festa simplesmente porque era uma festa cerimonial. Simplesmente porque eles iam encher a pança, eles iam beber pra caramba, eles iam comemorar, iam ouvir música, iam voltar para suas casas. Que, aliás, o trecho termina assim, cada um voltou para sua casa. Eu vou terminar a mensagem com essa frase, mas não agora. Já estou dando spoiler, cara. Então, eu acho que é muito sério isso aqui. Ou a gente busca fazer a vontade de Deus, para buscar a glória de Deus, e muitas vezes a vontade de Deus não é a coisa mais linda do mundo aos nossos olhos, ou a gente busca fazer a vontade das pessoas, ou a nossa própria vontade, porque nós tememos e queremos a glória dos homens. Percebam, aqueles que não têm Cristo, eles sempre vão buscar isso, o reconhecimento. Lembra dos 7 impedimentos para a vida? Um deles era a reputação. Não que você não vá buscar reputação, a gente falou sobre isso. Mas era assim, cara, eu preciso ser aplaudido. Eu tenho a necessidade de alguém chegar batendo nas minhas costas e falar, cara, você é bom. É isso mesmo, vai lá. Se você fosse na festa dos tabernáculos, no lugar de Jesus, você ia fazer a mesma coisa. Você ia conseguir ganhar um monte de discípulos, porque isso é bom. Mas não é isso que Deus quer. Então eu vejo que eles estavam comemorando essa festa sem considerar a presença de Deus. Essa era a primeira festa da história do povo judeu, que o Messias estava no meio deles. Para falar, eu estou aqui. Vocês estão aqui hoje porque eu sustentei os antecessores no deserto. Eu sou a rocha que faz fluir água. Vocês beberam de mim. Vocês comeram de mim, por isso que vocês estão vivos. Cara, isso aí parece um negócio meio louco, mas é isso que Jesus está falando. E agora a aplicação para a nossa vida.
Vamos supor que essa festa de alegria, de celebração, é o nosso culto dominical. Como está o teu coração nesse culto? Não nesse, todos os domingos. É um culto que você vem celebrar, festejar, mas com o coração vazio? Ou você vem para a igreja, para o culto, com o coração cheio da presença de Deus? Falando, Senhor, o Senhor está aqui. Eu não preciso esperar uma manifestação, não preciso esperar as músicas me tocarem, me comoverem, não preciso esperar o momento da oferta para me oferecer, sabe, não. É um culto racional, um culto vivo. O nosso culto ao Senhor. Eu fico pensando, vez após vez, os caras, agora vai começar a festa dos tabernáculos, vamos lá. Sabe o que eles faziam? Eles construíam literalmente as cabanas, os tabernáculos, né, as tendas. Eles pegavam as folhas de ramo de oliveira, várias folhagens, ramos e tal, e faziam a cabaninha. E como é que eles fazem hoje, que eles não estão no deserto? Eles constroem nos terraços, nos pátios das casas. Então vamos supor que nós fôssemos judeus e nós estamos nas festas da cabana. Aqui atrás provavelmente teria uma cabaninha montada. Só que a promessa não é montar uma cabaninha que você vai receber a bênção, mas você habitar nessa cabana durante o tempo da festa. Então é entrar na cabana. A proposta é assim, Deus falando, eu estive no meio de vocês. Eu estava ali, eu tabernaculei com o meu povo. Eu habitei no meio do meu povo. E Jesus fala isso para a igreja. Jesus está aqui no meio. E qual é a intenção de Jesus em estar no nosso meio? É para que a gente leve a mesma vida sempre? É para que a gente viva de uma forma sem expectativa, sem esperança? Lógico que não. Jesus está no nosso meio, igreja. Jesus está aqui. E Ele pode trazer alegria para o teu coração. Jesus pode trazer satisfação. Ele pode saciar a sua sede. Mas nós não podemos ter essa atitude que eles tiveram na festa. E aí nós vamos para o segundo ponto. O convite de Jesus no último dia. Esse trecho é super curtinho. Chegou o último dia da festa, sabe o que Jesus fez? Ele foi lá no meio do povo, e ele deu um berro, ele começou a falar em alta voz. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito não havia sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. No último dia, o mais importante da festa, Jesus vai no meio daquele povo que estava seco, no meio daquele povo que estava só comendo e bebendo, e ele fala, quem tem sede, vem a mim. Eu acho que foi uma cena impactante. Porque estava aquele negócio, Jesus vem, o cara ensina bem, o cara cura, ele é legal, ele está entre nós, será que ele está, não está, vamos prender ele, não vamos, ficou toda aquela palhaçada a festa toda. E aí, em determinado momento, Jesus falou assim, lembra que Jesus falou que ele não ia para lá, para se revelar, porque não era a hora dele. Mas no meio da festa, ele levantou e falou assim, se alguém tem sede, ali existiam pessoas sedentas, ou melhor, pessoas com necessidade de matar a sua sede. Porque pessoa sedenta é uma coisa, aquela que está buscando, né? A gente usa esse termo, evangeliquez, né? Nossa, o cara é sedento, o cara está buscando a presença de Deus. Agora existem aqueles que estão com sede. O cara vai tentar saciar a sede dele em tudo quanto é coisa no mundo. Ele não vai ser saciado. Irmão, isso aqui é uma advertência. Se você tem buscado algo para matar a sua sede, que não seja em Cristo, ela não vai ser saciada. A mensagem hoje é para falar isso. Não é uma enrolação para falar das festas da cabana, porque as festas da cabana têm a ver com o ritual de derramamento de água. De chegar ao Senhor, nós estamos consagrando essa água ao Senhor, porque foi o Senhor que nos deu. É o derramamento das chuvas. É a chuva que traz a colheita. Se não tem água, se não tem chuva, não tem colheita. E o nome da festa, uma delas é Festa das Colheitas. Então a nossa vida, se a gente quer ter colheita na nossa vida, se a gente quer ter realmente uma habitação, se a gente quer celebrar essas coisas que o Senhor nos dá, a gente precisa de água. E Jesus levantou no último dia da festa e falou, quem tem sede, venha a mim e beba. Ele está falando, bebe de mim. E depois ele ainda faz a promessa do Espírito Santo, né? Quem crê em mim, como diz as Escrituras, eles não tinham lá Paulo escrevendo. Era só o Antigo Testamento, era só Moisés, a lei, os livros históricos. E Jesus fala, como diz as Escrituras, do seu interior fluirá um rio de água viva. E aí o João ainda tem a bondade de explicar, ele está falando do Espírito Santo, que ainda não estava sobre nós. Mas hoje o Espírito Santo já foi dado para nós.
Então eu pergunto, a nossa celebração ao Senhor, como ela é? Ela é cheia do Espírito Santo? Ela tem esse mover, esse fluir de rio, de água viva? Ou nós estamos como aqueles judeus, como os irmãos de Jesus, como a multidão? Eu sonho com um dia, que eu até lembro um pouco que a gente já vivenciou isso. A gente vinha muito... Valeu, irmão. O cara falou da água, vê a água viva aí. Eu lembro que era muito... Vou trazer um exemplo, aquela musiquinha, né? Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. Quando eu cheguei na Pão, todo mundo que cantou essa música cantava com muita alegria. Da onde está vindo essa alegria? Dessa chuva que Deus derramou. A chuva que simboliza o Espírito Santo. Esse fluir do rio de água viva, que flui no interior. O que é o interior? A nossa vida com Deus. Agora, se nós estamos secos, nós estamos lá celebrando a festa da cabana. Oh, obrigado pela colheita, Senhor. Estamos cantando e pulando, mas estamos vazios. E por isso que no último dia Jesus levanta e faz esse apelo. Se alguém tem sede, vem a mim. Cara, está todo mundo celebrando 7 dias de festa, 7 dias de balada, só no tuts-tuts lá, e não estavam saciados. Não mataram a sede. Julgaram Jesus, falaram o que eles achavam de Jesus, fizeram tudo que o ser humano faz. Planejaram a ida deles para Jerusalém. Não, nós vamos celebrar com a família toda aqui em Jerusalém. Todo mundo fez esse movimento, mas todos estavam com sede. Se alguém tem sede, ou seja, Jesus está oferecendo algo de forma gratuita, ele não está cobrando por isso. Ele falou, se você tem sede, é algo gratuito que ele quer dar, é um presente. E outra, ele sabe que a gente precisa beber dessa água, porque a nossa alma tem sede. Então por isso que ele levantou e falou, se alguém tem sede. Porque ele olhava para todos e falava, esse povo tem sede. Eles só não sabem, eles estão totalmente secos, e eles precisam de água para beber. Outra coisa, o nosso corpo, né, igual aqui, eu estou aqui pregando, tenho sede. Eu bebo água, matou minha sede. Só que a nossa alma, ela também tem sede. Só que a nossa alma só vai ser saciada na presença de Deus. Não é bebendo nada, não é ingerindo nada, não é fazendo nenhum exercício, é na presença de Deus. E aí, por que nós estamos falando que eles estavam celebrando a festa dos tabernáculos com o tabernáculo vazio? Porque Deus não estava no meio deles. Ou melhor, Ele estava e eles não reconheceram. Em toda a aplicação do Antigo Testamento eu trago, Jesus, o Senhor está aqui no nosso meio. O Senhor é aquele que levanta no meio da igreja e fala, se alguém tem sede, vem a mim. E muitas vezes a nossa resposta é o quê? Como é que você responde isso ao Senhor? O Senhor Jesus está aqui falando, vem a mim, você que tem sede. Esse vem a mim mostra exatamente que Jesus é o centro dessa festa. Jesus é aquele que deveria estar no centro, porque ele fala, vem a mim, ele chama para ele. Tem uma multidão, ele fala, vem a mim. Não tem outro para você ir matar a sua sede. E o princípio da festa é exatamente Deus habitando entre o povo. E é Jesus habitando em nós. E por último, Jesus, quando fala, vem a mim, ele deixa muito claro que a satisfação somente é nele. A nossa alma só vai se saciar em Cristo. Por isso que esse convite, se alguém tem sede, vem a mim, é um convite muito impactante. Foi feito no último dia de festa. E eu creio que muitos ali receberam esse convite. Muitos ali, talvez, se curvaram e falaram, realmente, ele é o Messias. Ele é o Cristo que nós estamos esperando. Por que nós estamos aqui celebrando essa festa, que não tem mais sentido se ele não é honrado, se ele não está sendo o centro dessa festa? Mas a gente vai terminar lendo o trecho de João 7, 40 a 53. E você vai ver como que foi o comportamento das multidões e de todos que estavam lá. Tem aí, né? João 7, do 40 ao 53. Ouvindo as suas palavras, essas palavras que Jesus falou, venham a mim, né? Se alguém tem sede, venha a mim. Alguns dentre o povo disseram, certamente este homem é o profeta. Outros disseram, ele é o Cristo. E ainda outros perguntaram, como pode o Cristo vir da Galileia? A Escritura não diz que o Cristo virá da descendência de Davi, da cidade de Belém, onde viveu Davi? Assim o povo ficou dividido por causa de Jesus. E alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhes pôs as mãos. E finalmente os guardas do templo voltaram aos chefes dos sacerdotes e os fariseus, os quais lhe perguntaram, por que vocês não o trouxeram? E eles responderam, ninguém jamais falou da maneira como este homem fala. E aí os judeus retrucaram com eles,
Será que vocês também foram enganados? Perguntaram os fariseus. Por acaso alguém das autoridades ou dos fariseus creu nele? Não, mas essa ralé que nada entende da lei é maldita. E Nicodemos, aqui para provar que realmente o encontro com Jesus foi muito bom, Nicodemos, um dos fariseus, que antes tinha ido procurar Jesus, perguntou: a nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele está fazendo? E a resposta foram: você também é da Galileia? Verifique e descobrirá que da Galileia não surge profeta. Então cada um foi para sua casa. Que festa triste. Como é que fala? Mó mico essa festa, né? Festa miada. Ou moiada, né? Dependendo. Para aqueles que receberam a água, né? Bom, esses aí que riram, os que estão acordados. Nesse finalzinho, você vê que o pessoal, depois que Jesus levantou e declarou essa verdade, se alguém tem sede, vem a mim, alguma parte da multidão começou a abrir o olho, falou: peraí, esse cara é profeta, ele é o profeta que nós estamos esperando, não é qualquer profeta, é o profeta com P maiúsculo, tipo, o profeta, aquele que viria no lugar de Moisés. E os outros falaram: ele é o Cristo, ou seja, o Salvador, aquele que viria, o Messias. Só que outros começaram a questionar, falaram: não, mas espera aí, o Cristo não tem que vir da Galileia? Será que... Começaram a trazer todo um arcabouço teológico para querer fundamentar que Jesus teria que vir de outro lugar. E os fariseus estão morrendo de raiva, morrendo de inveja. Eles, quando os soldados voltam, os soldados falam: meu, não tem como prender esse cara, tudo que ele fala vem de Deus, meu, o cara, tudo que ele está falando tem sentido, e as pessoas estão maravilhadas, por que eu vou prender ele? E aí ele fica bravo, né? Fala assim: por acaso algum de nós creu em Jesus? Essa ralé maldita, ela não entende da lei. E aí o Nicodemos, que é um fariseu, que entende da lei, virou: a nossa lei não fala para ouvir direitinho o que ele está falando antes da gente julgar? Aí os caras não respondem, né? Eles só falam: você também vem da Galileia? Tipo, baixa a bola aí, fica quieto, né? Mas o final, cada um foi para sua casa. Acabou a festa. E muitos foram para sua casa sem ter matado a sede. Aquela foi a oportunidade deles irem até Jesus. Aquela foi a oportunidade deles falarem assim: peraí, a minha vida está indo para eu estou aqui celebrando uma festa, um culto, mas não tem sentido. E Jesus está aqui falando, fazendo um convite: se alguém tem sede, vem a mim. É a minha oportunidade. Mas não, muitos ficaram com com seus pensamentos, com seus argumentos, com as suas posturas, com a sua religiosidade, e cada um foi para sua casa. Queria terminar esse culto de duas formas. Nós vamos ter a ceia, né? Então, de três formas. A última é a ceia. Mas a primeira é perguntando se nós vamos ter essa atitude, cada um ir para sua casa. Ah, legal, mais um culto. Vamos para casa, vamos viver nossa vida. Ou nós vamos entender, que é a segunda opção, a segunda forma de acabar também, que Jesus continua fazendo esse convite para nós. Se você tem sede, vem a mim. Não tem outro lugar para saciar a sua sede. E a gente tem que aprender isso o quanto antes, irmãos. Não são em líderes, não são em pessoas, não são em mães e pais, não são em amigos, namorados, maridos, mulheres, que nós vamos ter a nossa sede saciada. Somente Jesus pode saciar a nossa sede. E Ele continua fazendo esse convite. E a minha oração é para que nós realmente, que temos sede, a gente vá até Ele e beba dessa água. E que a gente deixe esse rio fluir. Como ele falou, o Espírito Santo já foi dado, irmãos. Quando Jesus declarou aquilo, ele estava falando aquilo, mas o Espírito Santo ainda não tinha sido dado. Hoje o Espírito Santo está sobre a igreja. Esse rio tem que fluir, irmãos. Sabe, a gente precisa crer em Cristo e deixar esse rio fluir. É isso que vai dar sentido para a nossa vida. Veja que não para em nós: ah, vamos celebrar que o Senhor trouxe a provisão, Ele derramou água, derramou a chuva, eu sou abençoado. Não. Porque o cumprimento de Zacarias é para todas as nações que fossem celebrar a festa. Todos têm, depois de Cristo, vamos dizer assim, o acesso para Deus. Todos, não importa se é judeu ou não, todos eles podem ir até Cristo para saciar a sede. E nós estamos incluídos nisso. Tem algum judeu aqui? Levanta a mão, por favor. Eu vou falar para você recitar a Torá aqui na frente. Não tem. E nós estamos aqui porque nós recebemos esse convite. Você que tem sede, venha a mim e beba. Isso aqui deveria trazer um sentido para a nossa vida, irmãos. Para o nosso ministério, para a nossa vida profissional, para a nossa existência. Nós temos onde saciar a nossa sede. E é em Jesus Cristo. O Espírito Santo foi dado para nós. E é nele
que nós vamos deixar fluir. Esse fluir é para abençoar outras vidas. Então eu espero que o Espírito Santo tenha ministrado no seu coração. E que, quando nós formos celebrar a ceia, tenha esse entendimento de que o Senhor Jesus, fazendo a obra que Ele fez na cruz, Ele possibilita um caminho para aqueles que têm sede serem saciados. E nós sabemos que não é com coisa material, nem com relacionamentos, mas é com Cristo. Amém? Então, pastor, poderia me celebrar a ceia?